Mais um caso de feminicídio na cidade de Teresina, hein? Mais um caso de uma mulher morta pelo ex-companheiro em função da sua condição de mulher. É um absurdo que o Piauí tem registrado de violência contra a mulher de todo tipo. E essa mais grave, que é o feminicídio, essa nos envergonha. São 27 casos em 2019. Estamos fechando o ano com mais de 2 casos por mês de feminicídio em média. Tiago Melo está ao vivo, traz informações para nós a respeito deste novo caso e também fala a respeito da situação que envolve as investigações agora. O Tiago apurou hoje pela manhã as informações e a repórter Mayra Monteiro foi até o local do crime para trazer as informações sobre mais esse caso. A mulher que foi morta dentro do apartamento depois de ter sido espancada. Vamos acompanhar na reportagem. Na manhã seguinte ao crime, vizinhos e amigos se reuniam sem acreditar no que havia acontecido. Cildimar de Oliveira Ribeiro, de 57 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro Gilson Soares Nascimento, de 64 anos, que se matou após a ação criminosa. O cenário da tragédia foi o apartamento onde eles viviam, localizado no bairro Morada Nova, zona sul de Teresina. De acordo com os vizinhos, Cildimar estava em casa com a filha, o genro e uma neta de apenas 3 anos. No momento da ação, a filha ainda tentou defender a mãe, mas não conseguiu. Viu ela levar 4 tiros e morrer na hora. Amigos da vítima acreditam que o crime pode ter sido motivado pelo fato de Gilson não aceitar a separação. Os dois tiveram um relacionamento durante 4 anos, mas há cerca de 3 meses, Cildimar pediu que o ex-companheiro saísse de casa. Ele estava dentro da casa dela o tempo todo, ele não saiu, é que ela deu um mês para ele, né? Para ele sair. Só que aí eu me perguntei, aí teu hóspede saiu, ela disse, ele está arrumando as coisas, já tinha arrumado as mochilas e tudo. Não estou nem acreditando ainda. Cildimar era cozinheira. Trabalhava num restaurante localizado na zona sul da capital. Era considerada discreta pelos vizinhos, mas mantinha boa relação com todos. Gilson era visto como um homem tranquilo. Era uma pessoa que, para a gente, parecia normal. Ele não aceitou que ia terminar com ela. Aí ficou. E como ela deu esse mês para ele, eu acho que ele deve ter premeditado. Com a conclusão das investigações, esse pode ser considerado o 27º caso de feminicídio registrado no Piauí em 2019. São muitos casos. Não dá para aceitar 27 casos, mais de 2 por mês, num estado como o Piauí, com uma população de 3 milhões e tantos. Ter 2 feminicídios por mês é muita coisa. E o Piauí precisa resolver isso, hein? Precisa resolver isso, mais do que leis, com comportamento, com formação, com caráter. Tiago, a polícia da Delegacia de Homicídio está no caso ainda, apurando essas informações? Isso, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos. Foi a pergunta que eu também fiz ao delegado Bareta hoje pela manhã. Delegado, de acordo com o cenário que foi encontrado lá, é um caso elucidado ou carece de algum tipo de providência ainda? O delegado diz que carece sim de todo tipo de averiguação, que encara como um cenário de uma morte violenta como qualquer outra e a polícia precisa trabalhar em cima disso para confirmar se o que se apresentou, se as impressões iniciais realmente coincidem com a realidade dos fatos, com o que aconteceu lá. E ele nos falou sobre o que a polícia já apurou, muitas informações coincidem com o que a nossa colega Mayra apurou ontem, lá nas proximidades da residência, onde tudo aconteceu, com a vizinhança, e deu ainda algumas informações complementares em relação a esse caso. Vamos ouvi-lo. Segundo testemunhas entrevistadas no local pelos plantonistas, policiais, dizem que essa senhora ela mantinha um colóquio amoroso há 5 anos com esse algoz dela, esse rapaz. E que eles estavam separados há uns 3 meses e que ela tinha dado um prazo para que ele retirasse as coisas dele do apartamento que era dela. E o último prazo seria no dia do crime, que foi realmente ontem. E lá chegando, ele chegou muito bem e lá se ofereceu para tomar uma cerveja, até com outra pessoa que estava lá. Nesse inteirinho houve uma discussão, com agressões, mas cessou.
Logo depois, o disparo de arma de fogo, segundo consta, ele foi até o quarto dela, efetuou disparo de arma de fogo, ela foi lesada com pelo menos 4 disparos, e logo em seguida ele foi para outro cômodo e atirou na boca dele. Ficou lá, pá. O estado de morbidez, aparentemente, um homicídio seguido de um suicídio. Mas é como ele disse, a dinâmica está toda formada, toda arquitetada, e agora nós vamos investigar para coroar ou não esse ato. O perito, médico legista vão ter que nos fornecer a verdadeira cronologia. Quem morreu primeiro? Foi a mulher? Foi o homem? Já determinei que a delegada Luana instaurasse o devido inquérito policial, ouvindo testemunha, juntando as peças, horas requisitadas, que são os laudos periciais, para que a gente chegue ao final dizendo, houve um homicídio e ao final um suicídio. Enfim, tristes casos. E a polícia já sabe de tudo, autoria, motivação, mas é preciso cumprir todo esse protocolo. Agora, Tiago, todo o trabalho que a polícia está tendo, a Polícia Civil, e esse não tem ainda autoria, é o que parece, é o duplo homicídio que aconteceu também nesse final de semana, Tiago Melo. A polícia está no caso? Isso, Joelson. Lá na zona leste de Teresina, o saldo desse final de semana aí foi de 5 mortes, né? 2 desse caso do feminicídio seguido do suicídio, mais esse duplo homicídio que a gente vai dar detalhes a partir de agora. Foi lá na Vila Meio Norte, na rua chamada Nova Olinda, por volta das 3 horas da tarde do sábado. Homens invadiram um salão de cabeleireiro e executaram 2 jovens que estavam lá dentro. As vítimas se chamam Murilo Henrique Silva do Nascimento, 25 anos, e o outro, um menor, que estava acompanhando o Murilo, que se chama Douglas Pereira da Costa, de apenas 17 anos. Segundo as informações que a polícia coletou junto a familiares e pessoas que estavam lá no local quando tudo aconteceu, foi 3 horas da tarde, portanto os bandidos não se preocuparam, os assassinos não se preocuparam em se esconder. O alvo deles realmente era o Murilo que era investigado por participação no assassinato do irmão de um criminoso muito conhecido lá na região. O Douglas foi executado porque estaria junto com o Murilo, portanto o alvo não era ele, mas já que ele estava lá, também terminou sendo morto. Foram vários disparos de arma de fogo e a informação que a polícia colheu também é que esse Murilo, o alvo principal, ele seria membro de uma facção criminosa denominada Bonde dos 40. Informações que a polícia pegou no local e agora com a investigação que vai estar a cargo do delegado Hildson, responsável pela Zona Leste de Teresina, vai averiguar se tem de fato fundamento, bem como identificar e prender os autores desse duplo homicídio. O outro assassinato que aconteceu, Joelson, foi na região do bairro Cristo Rei e você vai ter mais informações ainda hoje no Jornal do Piauí. A vítima foi um líder comunitário. O Tiago Melo traz a informação também da morte do líder comunitário, que aconteceu no final de semana. Obrigado, Tiago Melo.